Nós estamos hoje em um dia muito especial, que é o culto do amigo. Provavelmente muitos de vocês que levantaram as mãos quando eu perguntei quem está nos visitando a primeira vez, está aqui porque alguém te convidou, e eu quero te contar algo. Essa pessoa não só te convidou através de uma mensagem, de um telefonema, mas essa pessoa tem orado por você nos últimos dias. Essa pessoa tem te convidado em oração. De fato, você tem um amigo, porque amigo como um amigo que apresenta, que leva você igual, até Jesus, não tem igual. Isso é um amigo de verdade. Um amigo que te apresenta Jesus, que te apresenta o centro da vontade de Deus, que te apresenta salvação, que te apresenta transformação de vida. Que amigo abençoado que você tem. E talvez você está ouvindo isso e está dizendo, mas eu não estou aqui porque alguém me convidou. Um desejo veio no meu coração, eu vi uma postagem e falei, vou hoje. Pois então, o seu grande amigo Jesus te convidou. Porque essas pessoas que convidaram também estavam trabalhando para o nosso amigo maior Jesus. Você está aqui hoje porque Jesus projetou essa manhã. Jesus projetou essa manhã para revelar para você quem Ele é, para revelar para você quem Deus é e o que você nasceu para fazer. Abra sua Bíblia comigo. No livro de Marcos, capítulo 16, nós vamos ler agora uma conversa de Jesus, muito poderosa, que é a conversa que Jesus quer ter com algumas pessoas aqui hoje. O resultado dessa conversa também é aquilo que Jesus quer fazer na vida de muitas pessoas aqui hoje. Marcos, capítulo 16, nós vamos ler do verso 13 ao 18. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos, quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias. Gente, eu estou lendo Mateus, né? Aleluia. Você quer erguer a mão e fazer uma oração por mim, para me acordar? Café, agora vai dar certo, gente. O avivamento vai começar agora. O café entregue pelo Flavinho, diácono Flavinho, homem de oração. Ele veio aqui benzendo o café lá da cafeteria até aqui. Aleluia. Mateus 16, vai, varão. Aleluia. Ô, gente, quando for assim, pode corrigir o pastor, vocês estão cochichando, um tentando salvar o outro nos bastidores. Não, Mateus 16, gente. No final das contas eu estava certo e vocês estavam errados, né? Mateus 16, verso 13. Agora sim. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos. Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e há ainda quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou, mas vós, quem dizeis vocês que eu sou? E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou, abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não prevalecerão contra ela. Aleluia. Certamente que ainda hoje as pessoas estão dizendo muitas coisas sobre Jesus. A sociedade diz que Jesus é muitas coisas. Inclusive dentro da igreja tem pessoas que dizem que Jesus é algo aquém de quem Ele é. Tem muita gente dentro da igreja que ainda não entendeu quem Jesus é. Que acha que Jesus é apenas aquilo que Ele faz. Existem coisas que Jesus faz que não define
que não consegue dar o entendimento pleno de quem ele é. Jesus é um profeta? Ele é um profeta. Mas ele é só um profeta? Não. Jesus é maior do que os profetas. Jesus, ele opera sinais e maravilhas? Opera. Mas ele é, na sua totalidade, um operador de sinais e maravilhas? Não. Ele é mais do que isso. Então tem muitas pessoas dentro da igreja que se converteram, ou talvez se convenceram, porque talvez não possam se converter, enquanto não se converter a pessoa certa, na direção certa. Que estão dentro da igreja, mas Jesus ainda é para elas. Por exemplo, um gênio da lâmpada. O que é um gênio da lâmpada? Alguém que toda vez que preciso de alguma coisa, eu vou lá, esfrego e faço um pedido. Jesus só aparece na vida deles na hora que eles têm uma necessidade. E graças a Deus, pela misericórdia e pela graça de Deus, pelo Senhor que é bom, e Ele mesmo, muitas vezes nós nos achegando a Ele, apenas para receber, Ele ainda sim o faz. Por quê? Porque a Bíblia diz que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Ele nos abençoa, Ele é bom, Ele nos favorece, Ele nos cura, Ele resolve muitas das questões da nossa vida, restaura a família, restaura sonhos, projetos, com um intuito que é maior. Toda bondade é para nos levar ao arrependimento. Nos levar ao arrependimento de quê? De andarmos distante de Deus. O arrependimento de vivermos uma vida como se o Senhor não existisse. Uma vida segundo a nossa vontade, segundo os nossos planos e projetos. Toda bondade é para que nós nos convertamos ao Senhor, nos voltemos ao Senhor. Mas muitos estão dentro da igreja e só conhecem as mãos de Jesus. O Jesus que cura, o Jesus que libera a palavra, o Jesus que restaura a família. Não há problema que você venha para Jesus a partir da necessidade. Porque, de fato, Jesus veio para aqueles que têm necessidade. Jesus sempre usou a necessidade das pessoas para atrair a Ele as pessoas. Jesus não tem problema que você venha até Ele primeiro para ser curado, para ter a sua família restaurada, para ter a sua esperança de volta, para ter a sua alegria de volta. Jesus mesmo disse: vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados e doentes, e eu os aliviarei. Mas essa é a verdade. Olha o que ele diz: eu vos aliviarei. A verdade é que a cura que nós recebemos é uma bênção, mas ela não pode nos aliviar de fato. A cura, ela é um alívio momentâneo, porque o estado de saúde tem um nome, o estado de saúde se chama Jesus. Por isso ele diz: como vocês estão doentes, sobrecarregados, quebrados, vinde a mim, vou curar vocês, mas eu vou dar a vocês algo maior, eu vou me dar a vocês. Então Jesus, Ele nos atrai através das nossas necessidades. Ele nos cura, Ele nos liberta, Ele dá família. Mas o plano maior é que, vindo por causa das suas mãos, daquilo que Ele pode fazer, nós conheçamos a Jesus. Nós conheçamos que nós não precisamos apenas nos achegar a Deus como os homens da velha aliança, que se achegavam vez ou outra para receber algo, mas jamais podiam chamar Deus de Pai. Nós podemos nos achegar a Jesus e permanecer, porque o propósito eterno de Deus é ser família comigo e com você. E tem um monte de gente que está 3 anos na igreja, 5 anos na igreja, e tudo que eles conhecem de Jesus é daquilo que Jesus faz, do que Jesus faz na vida dos outros, mas não desfruta até hoje de uma vida de comunhão com Deus. Uma vida de relacionamento. Irmão, Jesus não morreu por você para que você entregue a sua vida a Cristo e passe o resto da sua caminhada cristã sem ouvir a voz de Deus, sem ter comunhão com Jesus, sem sentir o toque e a presença de Jesus, sem ter fome de oração, sem entender o que é ser amigo de Deus. Jesus morreu, sobretudo, para te conectar com Deus, para levar você para o seu propósito original. Nós vamos falar sobre isso hoje. A conversa de
Jesus com Pedro aqui, revela a conversa que Jesus quer ter e que todos nós precisamos ter para termos uma vida transformada. Jesus, ele chega para os discípulos e pergunta quem que o mundo diz que eu sou. E eles vão dando o testemunho do que o mundo está falando. Mas Jesus faz uma pergunta. Agora eu quero saber o que vocês pensam de mim. Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, debaixo do poder do Espírito Santo, Jesus diz, você foi abençoado, Pedro, por ter esse entendimento. Foi o Espírito Santo que te revelou. E eu oro para que o Espírito Santo revele isso para alguém aqui nessa manhã. Quem Jesus é. Porque isso muda tudo. Pedro levanta a voz e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, tu és a redenção, tu és o Salvador. Tu és aquele que não vem apenas para me dar uma palavra profética, para resolver uma questão, não que não faça isso, mas você é aquele que me conecta ao meu propósito original. Você é aquele que me dá uma vida que vai além das questões do agora. Você é aquele que me dá a vida eterna. Você é aquele que faz de mim, que na minha natureza de pecado, até aqui sou inimigo de Deus. Você é aquele que me lava, que me transforma e me faz amigo de Deus. Salvo. Quando Pedro tem o entendimento de quem Jesus é, algo acontece. Primeiro Pedro diz, tu és o Cristo. E depois disso, Jesus vai dizer, pois bem, por você ter entendido quem eu sou, agora, Pedro, eu vou dizer quem você é. Preste atenção nisso aqui. Há uma frase que eu não consigo dizer quem é o autor, porque ela é repetida há tantos anos, certamente atribuída a muitos autores. E eu concordo com ela, mas eu quero levar ela a um novo nível daqui a pouco. Há uma frase que diz, que eu ouvi ela a primeira vez na vida do Myles Munroe, mas tenho certeza que a frase não é dele. Ele disse assim, há 2 momentos importantes na vida de um homem, que mudam tudo. O dia que ele nasceu e o dia que ele descobre para o que ele nasceu. Um homem só vai ter vida, só vai viver uma vida abundante, uma vida com propósito, o dia que ele nascer, obviamente, e o dia que ele descobrir para o que ele nasceu. Essa é a questão do coração de muitos. Esse é o motivo que muitos antes de dormir gastam 10, 15 minutos perguntando, a vida é só isso? Para o que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui? Essa é uma pergunta que permeia a mente de muitos. Aqueles que sabem fazer essa pergunta ao Senhor fazem oração. Outros fazem aos seus deuses, ainda que sejam deuses falsos. Outros fazem essa pergunta ao universo. É a pergunta que está no coração de todos. Para o que eu nasci? E o Senhor aqui, Ele começa a revelar a Pedro para o que ele nasceu, porque depois de dizer quem ele é, Jesus vai dizer o propósito de Pedro. Mas a gente só pode entender o nosso propósito, para o que eu nasci, entendendo quem eu sou. E eu não sou o que eu faço porque eu sou. Eu não sou o que eu faço porque eu sou. E eu só posso entender quem eu sou, para fazer o que eu nasci para fazer, olhando para Jesus. Essa pergunta, para o que eu nasci, ninguém pode te responder a não ser Jesus. Porque Jesus, antes de te responder ela, Ele vai responder quem você é. E nós crescemos no mundo, nascemos num mundo, onde no nosso primeiro nascimento natural, o que mais nós ouvimos da vida é quem nós não somos. Você não serve para nada, você não serve para isso, você não serve para aquilo. A sociedade muitas vezes nos diz isso. Há aqui a tristeza daqueles que deveriam dizer quem você pode ser, o seu potencial, ao invés de fazer isso, replicando as feridas que tinham.
disseram para você que você não era capaz, um pai, uma mãe, uma família que tinha que proteger você, dar segurança e apontar você para o seu destino, potencializar você, ficava replicando as feridas, porque o seu pai e a sua mãe certamente deram aquilo que receberam. Seu pai e sua mãe foram feridos e feriram também. Então há muitos aqui que deveriam ter um pai, uma mãe, para falar, você é capaz, você consegue, você vai ser bem sucedido, olha isso aqui na sua identidade, olha como você é bom nisso, meu filho, olha como você é boa nisso, minha filha. Porque quando nós nascemos, nós precisamos de alguém ao pé da cama, nos dizendo quem nós somos, porque se ninguém disser quem nós somos, o mundo vai dizer quem nós não somos. Porque o diabo, ele vai, nosso adversário, desde o dia do nosso nascimento, trabalhar para que nunca sejamos aquilo que nascemos para ser. Porque se a gente for, nós seremos uma ferida de morte no inferno. Se a gente descobrir quem a gente nasceu, nós seremos uma enxaqueca interminável na cabeça do diabo e do inferno. Nós seremos um dano, nós seremos um saqueamento, como o final dessa palavra termina, ao inferno. Quando nós descobrimos quem nós somos, então nós nascemos. E quando nós nascemos, ao pé da nossa cama, por mais forte que seja isso, ainda que não seja literal, principalmente na vida daqueles que são uma família cristã, que um pai e uma mãe é crente, aí o diabo não pode estar literalmente ao pé da cama, mas a Bíblia diz que ele está ao derredor. E ele está ao derredor desde cedo, trabalhando para que aquela criança nunca encontre Jesus. Porque se encontrar Jesus, ela pode encontrar quem ela é. Se ela encontrar quem ela é, ela descobre para o que ela nasceu. E ela nasceu para desfazer as obras do diabo e algum tipo de obra do diabo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? E ele fica ali, trabalhando. O Senhor disse ao profeta, e é uma palavra para alguém aqui, e muitos aqui já receberam essa palavra da mãe, que talvez já partiu, mas dizia para você, meu filho, Deus te fez profeta quando você ainda estava no ventre da mamãe. E aí você se distraiu da caminhada e se esqueceu disso, porque o diabo vem trabalhando para que a voz da palavra que a sua mãe liberou, dos pensamentos de Deus, se torne cada vez mais difícil de se ouvir, no meio de muitas vozes. Eu te fiz profeta quando você ainda estava no ventre da sua mãe. Ei, irmão, nós nascemos para algo. A Bíblia diz que Deus chamou todos nós para boas obras, nos predestinou, ou seja, antes de nascermos, Ele já previamente olhou para o Guto, olhou para o Tiago, olhou para a Dani, olhou para a Sara e falou assim, o mundo está precisando de algo, o diabo está trabalhando, destruindo algo, ei Sara, está aqui dentro de você um DNA do reino, que você vai desfazer esse tipo de obra do diabo. A gente já nasce para algo. Tem muita gente, inclusive, que é feiticeiro, lá nas obras de trevas, no ocultismo, é feiticeiro, tem uma sensibilidade para o mundo espiritual. Por quê? Porque nasceu para ser profeta. Mas infelizmente, ninguém contou ainda. Ou tendo pessoas contado, ainda não acreditou. Mas nasceu para algo, está trabalhando para o inferno, nasceu com dom, nasceu com habilidade. Pessoas que nasceram para ser pastoras, pastores, estão de fato desenvolvendo uma capacidade de liderança, de influência no mundo lá fora, nos seus negócios, na empresa, e talvez levando até uma multidão para o inferno. Uma capacidade de influência absurda, uma capacidade de cuidado absurda, que é uma graça de Deus. Por quê? Porque nasceu para cuidar de pessoas. Você não nasceu para ser somente um professor. Você não nasceu somente para ser um médico. Você não nasceu somente, e talvez você está ouvindo falar isso, pastor, você vai dizer então que eu nasci para ser pastor. Não, de jeito nenhum. Quem nasceu, nasceu. Quem não nasceu, nasceu para outra coisa. Mas você não nasceu só para ser um professor. Você nasceu para ser um professor que entende quem é em Deus e por isso desfaz as obras do diabo através da educação. Deus te livre de ser um pastor se você não nasceu para isso. Porque você vai ser um péssimo pastor. E nós perdemos um grande professor cheio do Espírito Santo. Então você nasceu para algo. E o diabo não quer que você descubra isso. Um teólogo disse, e eu concordo
com essa analogia, ela é muito boa, que todos nós, quando fomos impactados pelo pecado de Adão, ele diz que quando Adão pecou, é como se Adão tivesse recebido uma batida forte na cabeça. Pá! E depois dessa batida forte, Adão abre os seus olhos e ele não lembra mais com revelação de quem ele é. Antes ele tinha um entendimento claro de quem Deus era. E o pecado, preste atenção nisso aqui, a primeira coisa que o pecado mancha na vida da gente é a imagem de quem Deus é. Preste atenção. Porque se os seus óculos, e o meu óculos é um bom exemplo disso, porque ele vive sujo, né, Rosana? A Rosana, ela tem um ministério aqui na igreja que é ver meu óculos e falar, tá sujo, deixa eu limpar. Quando os seus óculos estão sujos, você vai enxergar as coisas a partir disso. Agora eu estou falando espiritualmente. Se o seu óculos aqui tem uma mancha preta, você vai conversar com o Yuri e pode pensar que o Yuri tem uma mancha no meio da testa, se ninguém falar para você que é o seu óculos. E aí você começa a achar que tudo é do jeito que você vê, mas aquilo que você vê não é a verdade. É a sua verdade, mas não é a verdade. Porque o que você vê foi impactado por uma mentira. Então, o diabo, a primeira coisa que ele quer manchar é a nossa ótica sobre Deus. Por quê? Porque se ele mancha a minha ótica sobre Deus, ele mancha a minha ótica sobre si mesmo. Porque quando eu perco o entendimento de quem Deus é, eu vou olhar tudo a partir dessa ótica quebrada. Por exemplo, Deus é mau. Deus não se importa comigo. Você vai enxergar tudo assim. E sabe qual é a primeira pessoa que você vai enxergar assim? Se você acha que Deus não te ama, você enxerga através da ótica de um órfão. Se você não entende que você é filho de Deus, se a vida não te deu as informações do que é ser filho, talvez nem naturalmente você tenha essas informações, porque a vida te tirou isso, ou porque você perdeu um pai, ou porque foi órfão de pai vivo. O que você conhece de pai é nada a ver com proteção, com provisão, com segurança, é o contrário disso. Aí você acha que Deus é assim. Aí quando você enxerga através dessa experiência de que Deus te abandonou, a primeira pessoa que você enxerga assim, abandonado, é você mesmo. E você vai enxergar tudo à sua volta desse jeito. Então, voltando à analogia, Adão, quando cai no pecado, ele perde a memória. E é como se fosse um homem que perdeu a memória com 30 anos. Ele tinha uma vida antes dos 30, uma vida maravilhosa, uma vida saudável, mas agora ele perdeu a memória. E o que vai determinar, preste atenção nisso aqui, e o que vai determinar quem ele será, a partir desse impacto na cabeça, é quem estará no pé da cama contando que ele é. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Ele não sabe quem ele é. Então quem contar a história dizendo, você era assim. Olha que coisa interessante. Essa pessoa pode ter sido uma pessoa maravilhosa. Deus tem planos maravilhosos para ele. Tem um projeto. Mas ele está em amnésia. E alguém começa a dizer, ele era um bom pai, mas alguém começa a dizer, você era um péssimo pai. E você nunca deu interesse no negócio de família. O cara era casado e alguém na beira da cama diz, você é divorciado. Você nunca interessou nem por constituir família. Ele vai acreditar, porque é alguém que está no pé da cama. Então, quando nós acordamos para essa vida, todos nós estamos com uma certa amnésia acerca de quem Deus é, por causa do pecado. E o diabo, desde o nosso nascimento, está à beirada da cama, tentando nos levar para fora do conhecimento de Deus. Mas do mesmo jeito que alguém na beira ao nosso derredor, na vida dos crentes, há pessoas, ao Espírito Santo, que fica ali, cercando você também e dizendo, você não nasceu para isso, você não é isso. Deus tem pensamentos a seu respeito. Deus tem um propósito. Tem essa manhã hoje. Tem as pessoas que têm falado de Jesus para você. Tem a voz do Espírito Santo, tem as orações, que está provocando você a verdade
de que você não é o que você tem sido, que você nasceu para viver uma vida de comunhão com Deus. Você nasceu para conhecer a Deus. Você não nasceu para viver como um órfão. Você tem um pai que te ama. E sabendo quem você é, diga comigo, filho, descobrindo a sua filiação, você vai descobrir o seu ofício. Descobrindo a sua filiação, aí você pode começar a entender, a partir da sua comunhão com Deus, quem você nasceu para ser, e agora você pode fazer coisas para Deus. Aí você pode começar a chegar naquele entendimento do que eu nasci para fazer, a partir da primícia de quem você é. A partir dessa primícia. Aí lembra que eu falei que eu quero dar um up nessa frase? A frase é: há 2 grandes momentos na vida de qualquer homem, onde a vida de fato pode ser vivida de forma abundante. 2 grandes momentos têm que acontecer: o dia do seu nascimento e o dia que você descobre para o que você nasceu. Aí eu quero melhorar isso aqui. Há 2 momentos únicos na vida de um homem que leva ele para uma vida abundante: nascer e nascer de novo. Nascer de novo. Porque é quando você nasce de novo que você é conectado em Cristo. Quando você entrega a sua vida para Jesus, o feitiço é quebrado. A amnésia é quebrada. Agora você não precisa mais de alguém fora dizendo: você não é isso, você não é aquilo. Você entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo muda para dentro de você. Olha o que é que Jesus disse para Pedro: bem-aventurado és tu, Pedro. Foi o Espírito Santo que te revelou isso. O Espírito Santo muda para dentro de você, e aí quando o mundo diz, quando você lembra do que os seus pais disseram, do que o mundo disse, do que as vozes de condenação e acusação disseram, você não vai dar em nada, você não presta, você não vai ser ninguém. Uma voz mais alta grita dentro de você: eu que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que o Senhor deseja. Existe uma voz dentro de você que começa a gritar: você é amado. Eu tenho um propósito para você. Você não nasceu para viver essa vida distante de Deus. Você não nasceu para viver no pecado. Você não nasceu para não ter família. Você não nasceu para poder machucar as pessoas. Você nasceu para ser cura. Aí tudo começa a mudar, meu irmão. Porque nós temos uma voz dentro de nós dizendo quem nós somos. E aí essa voz, em algum momento, começa a revelar o que nós temos que fazer. E continuando a conversa de Pedro com Jesus, depois que Pedro entende quem Jesus é, Jesus diz quem ele é. Aí Jesus diz o que ele vai fazer. Você vai desfazer as obras do diabo. As portas do inferno não vão resistir à minha igreja. Porque quando você nasce de novo, você é colocado em algo que é maior do que você, que vai além de você. Você é colocado na igreja, na família de Deus. E o que os santos fazem? Eles entram para dentro do inferno. Eles entram para dentro do inferno e tomam território para o reino de Deus. Eles desfazem as obras do diabo. Que coisa linda, logo nós que éramos massacrados pelo diabo. Logo nós que no pecado éramos massacrados pelo diabo. Tem uma musiquinha para criança que é muito boa, que diz assim: quando eu era prego, o diabo me bateu, mas agora eu sou martelo, quem bate nele sou eu. Aleluia! Se eu falar numa versão mais pentecostal, você vai dar mais glória. Aleluia! Quando eu era prego, o diabo me bateu, mas agora que eu sou martelo, quem bate nele sou eu! Tá vendo? Aleluia! Aí funciona. Antes você comeu o pão que o diabo amassou. Agora, meu irmão, você é o pão que amassa o diabo. Aleluia! Você é o pão, corpo de Jesus, igreja de Jesus, que desfaz as obras do diabo. Logo eu e logo você que estávamos acamados na doença do pecado, com a família quebrada, aí agora Jesus cutuca no seu ombro e fala: então agora a sua família vai ser exemplo para os outros. A minha, Jesus. Aí Jesus diz: a minha, a nossa. A sua família é a minha. Essa obra é minha. Você vai ser exemplo para os outros agora.
Que coisa linda que é o Evangelho, meu irmão. Todos nós aqui, éramos doentes que foram alcançados. E agora, diferente daqueles que estão chegando, nós somos aqueles que conhecem aonde está o remédio, que por vezes ainda tomamos quando precisamos. Ainda recorremos a esse Jesus sempre que precisamos, para cura, para arrependimento. A diferença de nós e para aqueles que estão chegando é que nós sabemos aonde está a prateleira. Nós sabemos o que nós nascemos para ser e quem é Jesus. E isso muda tudo. Abre a sua Bíblia comigo. Marcos capítulo 3. Gente, o cafezinho funcionou, hein? Aleluia, hein? Aleluia. Talvez foi a oração, estou sem fé, né, gente? Foi a oração de vocês. Melhor. Marcos capítulo 3, verso 14. Aqui está o problema de muitos que, tendo vindo para Jesus há 2, 5, 6, 10, 15 anos atrás, em algum momento, enfraqueceram na fé, se feriram com alguma coisa e se desviaram do propósito do Senhor. Aqui está o problema. A Bíblia diz que o escravo não permanece na casa para sempre, mas o filho sim. O problema é que muitos vêm para Jesus, mas recebem só a parte do convite de fazer coisas para Jesus. Se converte, aí já está numa igreja ativista, o cara se converte, alguém já pega ele e fala, aqui, você é do ministério tal agora. O cara se converte, tem 6 meses de convertido, eu não entendo isso. E biblicamente não tem como entender. Aqui, agora você é discipulador. 1 ano na igreja, a família ainda se ajustando. Não é só ranhuras não, porque ranhuras na vida todo mundo tem para ser ajustada. A vida ainda está quebrada, a família, o casamento sendo restaurado. Aí pega e fala, você vai ser líder agora e discipulador. O que acontece? No tempo que era para essa pessoa descobrir quem Deus é e quem ela é em Deus, começaram a botar os olhos dela, que estava em Jesus, em fazer coisas. Não é que um salvo já não vai dar fruto, mas ele vai dar fruto sem essa obrigação e o peso do título, e o peso do ofício. Ele vai dar fruto não porque os outros estão cobrando, ele vai dar fruto porque é natural de alguém que foi salvo. Aí a pessoa descobriu Jesus, aí alguém vai e enfia ele para fazer coisa, para ter cargo na igreja. Aí os olhos que estavam em Jesus agora são colocados em fazer, para ser. Mesmo tendo nascido de novo, aqui na mente continuou como escravo. Primeira coisa que alguém tem que descobrir quando nasce de novo é o que é e a maravilha que é ser filho de Deus. E o filho, ele não é amado por aquilo que ele é útil. Ele é amado por quem ele é. E por quem ele é, quanto mais ele entende quem ele é, mais útil ele é. Mais bênção ele é na vida das pessoas. Mas aí também, quando alguém não reconhece, ele não quebra. Quando não tem reconhecimento humano, ele não quebra. Porque ele não é o que ele faz. Ele é quem ele é. Um filho de Deus. Então ele não é resultado. Se ele é exortado, se alguém não compreende algo que ele faz, se alguém não reconhece alguma coisa que ele fez na igreja, ele não se desvia. O coração dele não se ressente. Porque ele não é o que ele faz. Ele é quem ele é e ele é um filho de Deus. E a maior motivação dele, o prazer dele, não é apenas fazer para o Pai, é estar com o Pai. É estar no Senhor. Aqui nós vamos ler o que Jesus diz quando ele chama, o que está dentro da chamada de Jesus para os discípulos. Marcos 3,14. E nomeou 12, para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Aqui diz que Jesus nomeou 12 e mandou eles pregar. Cuidado. Uma coisa é resultado da outra. A gente lê e parece que Jesus está chamando, vem, vamos fazer coisa.
Não. Jesus chamou, nomeou 12 para que estivessem com Ele. Ah, meu irmão, que Deus quer estar com você. E vai ser natural. Você não vai conseguir andar com Jesus sem daqui a pouco começar a dar fruto. Por quê? Porque Jesus vai revelar quem você é. E o que você é tem a ver com o que você vai fazer. E naturalmente vai acontecer. Jesus chamou para estar com Ele. Então Jesus está te chamando hoje, você que se desviou da caminhada, talvez você ainda está em fé em Jesus, mas se desviou da vida de congregação, se desviou da sua missão, da sua vocação. Jesus hoje está te chamando para voltar para Ele, para voltar a ter comunhão com Ele, e a partir disso você vai entendendo o que Deus quer fazer nesse tempo. Jesus tem algo para fazer através da sua vida, mas o que Jesus mais quer hoje é curar o seu coração. E o que vai curar o seu coração não é só a cura física. Talvez você veio hoje porque alguém disse, e essa pessoa está certa, sua família está quebrada, você está quase terminando a sua família, está quase sendo destruída, vão para a igreja, vão para a igreja, vão para a igreja. E você falou, eu vou dar uma chance para esse negócio de culto. Talvez você foi diagnosticado com uma doença. E alguém falou, lá na igreja tem gente sendo curada, e tem mesmo, muitas pessoas. Aí você disse, eu vou nessa igreja. Aleluia. Mas eu quero te dizer que Jesus vai fazer isso. Ele é cura. Talvez ele já até tenha te curado e você nem percebeu ainda. Mas ele quer não só te dar uma cura, ele quer te dar um estado de saúde. E o estado de saúde é vinde a mim. Jesus quer que você ande nele e a saúde começa no espírito. Tem gente que está com o corpo são, mas com o espírito doente, distante de Deus. Tem gente que inclusive vem e é curado. Vem na igreja, está lá, vamos dar um exemplo. Está numa cadeira de rodas. Eu já vi Jesus curar pessoas, levantar pessoas de cadeira de roda. Eu já vi Jesus curar surdez. Eu já vi Jesus curar câncer em estado terminal. Não me contaram não, eu vi. Aí a pessoa, vamos dar um exemplo aqui, a pessoa vem com uma doença, está numa cadeira de roda, e Jesus vem e cura aquela pessoa. Ela levanta da cadeira de roda, mas ela não entrega a sua vida a Cristo. Ela foi curada fisicamente, mas não foi curada no seu espírito. Antes, numa vida de pecado, estava distante de Deus e cada dia indo para mais longe de Deus. A passos largos para a perdição, para o inferno. Estava indo para o inferno numa cadeira de rodas. Agora que foi curado, está indo para o inferno andando com as duas pernas. Só isso que mudou. Porque o que pode mudar a condição de fato de um homem é ele entregar a sua vida a Cristo. Não é entregar uma igreja, não é entregar uma instituição, é entregar a sua vida a Jesus e começar a deixar esse Espírito Santo que revelou para Pedro quem ele é. Tu és Pedro. Tu és Pedro significa fragmento de rocha. Pedro é fragmento de rocha. Por que fragmento? Porque Jesus está dizendo, você é parte comigo. Os irmãos católicos têm uma compreensão errada desse texto, porque entendem que Jesus estava dizendo que Pedro é a rocha em que a igreja é construída. Não. Pedro é fragmento de rocha, você não constrói nada sobre um fragmento. Na conversa, Jesus vira para Pedro e diz, tu és Petrus, no original. Tu és Petrus, fragmento de rocha. E sobre essa rocha, aí Jesus usa o termo rocha. Então Pedro e Jesus estão nesse diálogo. Jesus diz para Pedro, porque você entendeu quem eu sou, eu revelo quem você é. Tu és Petrus, pequeno fragmento de rocha. Aí Jesus diz, sobre essa rocha, falando dele mesmo, sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. E a minha igreja é formada por quê? Por Pedro como fundamento? Não, a rocha, a pedra de esquina rejeitada outrora pelos homens. É o fundamento da igreja. Cristo está dizendo, eu sou a pedra, eu sou a rocha que a igreja é construída. E tu, Pedro, faz parte disso, você é meu fragmento. Você é meu povo. E eu e você, quando nascemos de novo, logo nós, que não prestava para coisa alguma, para Deus. Agora somos chamados de fragmento
de Jesus. Aleluia. Nós temos parte com Jesus e vamos participar dessa linda construção que é a igreja, a qual as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Aleluia. Esse é o evangelho, irmão. Para a gente caminhar para o término. Mas antes eu quero perguntar algo aqui. Se fizer sentido para alguém, levante a sua mão. Tem alguém aqui por acaso que vindo hoje, você está afastado da vida de comunhão com a igreja? Você está afastado, eu não sei o quanto você está afastado de Jesus, eu não quero determinar que você se desviou, apostatou da fé, mas você está longe do seu propósito. E algum tempo, nos últimos dias, você vem orando para retornar ao Senhor. Em algum momento você disse em oração para o Senhor: eu estou com saudade de tomar a Santa Ceia. Eu estou com vontade, com saudade de ter comunhão. Eu preciso disso. Se tiver alguém aqui até o final do culto, levante a sua mão ou venha aqui na frente, eu quero orar por você. Eu estava ali sentado e de repente eu olhei para o lado, tinha esse copinho de ceia. E eu olhei para ele e saltou isso no meu coração. Que tinha alguém orando dizendo: que saudade de tomar a Santa Ceia. E o seu coração já está desejando voltar para o Senhor. Se essa pessoa está aqui, levante a sua mão. Eu quero orar por você. Sim, é muito específico, eu sei. Se Jesus falou isso no seu coração, se você em algum momento, nas suas orações, durante o seu dia, você no seu coração, você disse algo nesse sentido. Que saudade da comunhão com o Senhor, mas especificamente algo relacionado à Santa Ceia. Eu quero orar por você. Ouvindo a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Em algum momento, sai do seu lugar e vem aqui na frente, que eu quero orar por você. Ou no final aqui do culto, me fala que você é a pessoa que eu quero orar e eu quero ministrar algo na sua vida que Deus colocou no meu coração. Mas voltando, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 16, agora eu quero falar para os crentes que estão aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 16. Essa mensagem de hoje, ela não é apenas para os nossos irmãos que estão caminhando na fé, agora, começando, ou para os que estão perdidos. Essa mensagem é um lembrete para nós que nós somos chamados para coisas maiores do que apenas empreender e pagar contas e pagar funcionários, do que apenas trabalhar numa empresa. Eu não sei se você entendeu, mas boa parte dessa mensagem é sobre você. Você nasceu para coisas espirituais, para fazer o que você faz numa perspectiva espiritual, de fazendo essas coisas anunciar o reino de Deus, fazendo essas coisas alcançar pessoas e liberar pessoas das garras do inferno. Nós nascemos como a igreja nasceu. Nós nascemos para as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Nós nascemos para avançar e tomarmos territórios para Jesus. E é lindo porque Paulo, ele não estava lá no dia em que Jesus disse isso. Paulo é um salvo pós a morte e a ressurreição de Jesus, né? Alguém que vem depois do início da igreja e do derramamento do Espírito Santo em Atos capítulo 2. E Paulo, ele tem uma compreensão que mostra que o mesmo Espírito que revelou o que é ser cristão, o que é ser discípulo, o que é ser igreja, para os 12, para os primeiros salvos do primeiro século, o Espírito Santo também revelou para ele que não andou com Jesus em carne, que significa que o Espírito Santo também tem e quer revelar isso a nós. O propósito da igreja, desfazer as obras do diabo. Se a gente perde isso, Tiago, se a gente perde isso, Dani, a gente começa a viver uma igreja egoísta. Se a gente perde a noção do propósito da igreja, isso aqui começa a virar um clubezinho de domingo. Que toda vez que alguma coisa sai do lugar, a gente entra em crise. Que toda vez que a gente chega no clubezinho, um cômodo está diferente. Ou mais gente chegou, o meu mundinho está sendo desfeito. A minha igreja não é mais a mesma de quando eu me converti. Graças a Deus que não é, irmão. A igreja não é um lugar para satisfazer apenas as nossas necessidades. Jesus já nos curou, Jesus já nos preencheu. A igreja nos abençoa muito, nos dá um privilégio de viver comunidade, né, de
tantas relações que nós desfrutamos aqui, tanta saúde no trato com os irmãos, na vida de comunhão, o aprendizado, o ferro afiando ferro, como o Senhor tem adestrado as nossas mãos para a batalha nesse lugar. E é isso. Igreja é um quartel general. Igreja é um lugar onde o Senhor vem e forma homens e mulheres para serem soldados de Cristo, como Paulo diz a Timóteo, como bom soldado de Cristo, que não se distrai com as coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a batalha. Ei, irmão, nós fomos alistados para uma batalha. Enquanto nós estamos aqui no quartel, a gente tem comunhão, a gente dá risada, a gente brinca, a gente se diverte, é gostoso, tem deleite, igrejar é muito bom, mas nós não podemos esquecer que igreja não é só isso. Igreja é um povo que é o exército de Deus, que ali como o povo hebreu ia invadindo nação a nação, conquistando, derribando o que tinha que ser derribado, construindo o que tinha que ser construído. Isso é igreja. E quando nós não entendemos que igreja não é só eu, não é só as minhas necessidades, as pessoas não estão me preenchendo tanto quanto me preenchiam antes. Poxa, irmão, você está 4 anos com Cristo, você está 5 anos com Cristo, e ainda carece que os outros te dê tapinha nas costas dentro da igreja para você se sentir alguém. A igreja não vai te preencher mesmo não, irmão. A igreja é cereja do bolo, é maravilhoso, mas o que te preenche é Cristo. É Jesus. Mas muitos começam a se relacionar com a igreja como se a igreja fosse Jesus. É a igreja que preenche. Não tem o mínimo de vida de oração. Estou falando para os crentes aqui agora, os visitantes aí, tampa um ouvido aí. Não tem o mínimo de vida de oração. Não se envolve na obra de Deus. Eu não estou falando de escala de ministério da igreja, não. Não faz as coisas que faz lá fora com perspectiva como quem está trabalhando para Deus. Não se envolve com as atividades da igreja. É só eu. O que tem para mim? Quem vai me perceber? Aí reclama. A igreja não é mais a mesma. Não, é que a igreja continua andando e você sentou na beirada, sentou na janela e começou a ficar só observando. A igreja, ela está aqui como uma vinha que vai crescendo e você como parte da vinha tem que se agarrar na videira e crescer junto com ela. Não parar, avançar. Você não está aqui para que a igreja satisfaça as suas necessidades emocionais. Se você é casado, o melhor lugar para você satisfazer as suas necessidades emocionais é a sua família, sua esposa, seus filhos. Claro que a vida de igreja é muito gostosa mesmo, é bom, precisa. Mas eu percebo que muitos crentes vão se perdendo porque perdem noção que a igreja não é sobre eles, é a partir deles. Jesus salva para que você salve, para que você sirva os irmãos. Como eu disse, você não é o que você faz, mas é impossível você ser e não fazer, irmão. Esse negócio de ser útil, eu tenho uma dificuldade com isso. Uma hora eu vou pregar sobre isso aqui na igreja. Porque a gente veio de uma igreja que num extremo era muito ativista, 10 anos de igreja para trás, todo mundo era só o que fazia. Aí depois a gente começou, não, paternidade, lindo, eu prego isso. Tem uma mensagem no Céu Aberto só sobre isso. Paternidade, você é filho de Deus. Falei sobre isso hoje, né? Você não é o que você faz, você é quem você é filho de Deus, amém. Aí parece não, começou-se a pregar que você não tem que querer ser útil para as pessoas. Como assim? Não tem o desejo de ser útil para a vida das pessoas? Você não tem que ser a partir disso. Mas uma vez que você não ter desejo de ser útil, de ter boas obras, de servir os outros, isso não é normal. Não é normal você ser curado e não ter desejo. Você não tem que querer ser útil na vida da igreja, você não tem que ter isso como prioridade. Mas tendo sido salvo, tendo sido fundamentado no Senhor, o natural é que você queira ser útil sim na vida das pessoas. E Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Chega uma hora na vida cristã, no começo da vida cristã, irmão, todo mundo é nenenzinho espiritual. Mateus é um nenenzinho, né? Tiago é um nenenzinho espiritual, eu fui um nenenzinho espiritual, a Esther foi um nenenzinho espiritual, todo mundo é um nenenzinho. E nenenzinho, você pega a comidinha e dá na boca. Normal. Dá na boca.
Precisa de alguma coisa? Um aviãozinho, abre a boquinha. Tudo vem fácil. Tudo vem sem qualquer ação. Mas chega uma hora na vida cristã que as coisas começam a vir quando nós começamos a andar. Porque nós temos já a maturidade, ou devíamos ter a maturidade para andar. E o andar aqui que eu estou ensinando é o andar nos princípios espirituais. Quando você nasce de novo, a sua sorte muda, sem você fazer nada. Mas chega uma hora que a sua sorte só muda quando você começa a parar de olhar para si mesmo e começa a orar pelos seus irmãos. Porque significa que você continuou crescendo, ou melhor, continuou morrendo. Só ora pelos outros com a vida com ranhura, com a vida desajustada, com coisas a serem resolvidas, mas está se importando com os outros. E não é sobre estar em ministério aqui não. Só se importa com os outros, mesmo tendo problema, quem está sendo liberto do egoísmo. Quem está sendo livre de si mesmo. Por isso é tão poderoso. E Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Por que isso é poderoso? Jó morreu. Jó morreu, agora ele pode viver. Agora tem crente que está 10 anos na igreja e orem por mim. Ele é sempre aquele que recebe oração. Ele nunca está disposto. É sempre eu tenho uma desculpa para não servir a Deus. Eu sei, não, isso aqui tem que arrumar. Isso aqui é sempre uma desculpa. Amanhã. Por que a vida não está andando? Porque você está decidindo viver a vida para você mesmo. Confia no Senhor. Começa a ser canal de Deus. Que aquilo que você liberar na vida das pessoas vai vir sobre você. Começa a reconhecer o que você já tem. Que o que você tem é muito mais do que o que as pessoas têm. Começa a abençoar a vida das pessoas. Que você vai ver que reconhecendo o que você tem vai crescer. E aí mais áreas da sua vida vai ser transformada. Então vamos sair da margem. Igreja. Vamos acordar para o que nós nascemos. Eu lembro muito, também como você, da igreja quando nós começamos. Está chegando agora 7 anos de igreja. E lindo, né? Porque 7 anos atrás a gente estava fazendo o que a gente estava fazendo ontem. 7 anos atrás a gente estava começando e ontem a gente estava lá abençoando o começo de Cataguases. Agenda de Deus, cara, porque a gente não combinou nada disso. Eu fui acordar para isso ontem. Eu estou lá, falei, 7 anos atrás a gente estava começando e a gente está aqui em Cataguases, vendo uma igreja nascer aqui, 7 anos depois. Eu amo muito e tenho uma boa saudade, saudável, dos nossos primeiros dias. Muito gostoso. Quem tá aqui desde o começo? Estão ficando velho, hein, gente? Vocês viram água passar debaixo dessa ponte, hein? Nós estamos aqui desde o início. Nós vivenciamos aquela igreja com 20, outros vivenciaram a igreja com 80, outros vivenciaram a igreja com 120. E era gostosinho, todo mundo se conhecia. Era gostosinho, mas o que nós estávamos orando lá? Nós estávamos orando, Senhor, salva Juiz de Fora. Nós estávamos orando, Senhor, acrescenta pessoas no nosso meio. Nós estávamos orando por salvação. Aí, a salvação chega, mais de 1000 pessoas são salvas em 7 anos, isso que estão congregando aqui, né? Não dá para mensurar o impacto da nossa igreja. São milhões de pessoas sendo alcançadas nas redes sociais. Se você abrir o YouTube das músicas da igreja, você vê o tanto de gente se convertendo ouvindo as canções. Não dá para mensurar. O que eu vejo, mais de 1000 pessoas foram acrescentadas aqui. Aí tá. Ai, não estou gostando mais. Não estou gostando mais. Sabe por que você não está gostando mais? Porque antes, a igreja era sobre você. Sabe por que você não está gostando mais? Porque a idealização que você tinha do que era a igreja está sendo ofendida. E a igreja não é sobre nós, a igreja está sobre tudo aqui para dar glória a Jesus. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou para, sei lá, vou voltar, pastor, vou lá para Cataguases, para começar lá, quero começar lá em Cataguases. Vai começar em Cataguases? Sabe o que o povo em Cataguases está orando e você vai orar lá? Senhor, dá pessoas. Aí eu não entendo. Então não ora pelo menos. Não ora, dá a mão para o outro e fala, chegou alguém aqui, a gente expulsa. É mais ético. É mais ético. Pelo menos você vive o discurso. Dá a mão, sabe o que vocês fazem? Funda uma sociedade secreta. Pronto. Funda que todo mundo para entrar lá, não sei.
que você sabe, o número máximo é 100 pessoas. Chegou 100, o 101 a gente começa a ofertar ele como sacrifício. Cabulosa essa sociedade, hein? Para ficar, e assim, aí tem que tomar cuidado, porque pode ser que o 101, porque assim, aí deu 100, as pessoas vão começar a discutir quem vai ser ofertado. Aí chato do jeito que tu tá, provavelmente você seria esse cara. Então assim, toma cuidado. Olha só, irmão, a igreja não é sobre nós. Você quer uma igreja pequenininha? Por favor, os líderes de mesa que estão aqui, deve ter alguém aqui que tem mesa, fica de pé. Você quer uma igreja pequenininha? Eu vou te mostrar que você não quer uma igreja pequenininha. Quantas pessoas, pode falar, tá com sinceridade, quantas pessoas está frequentando lá hoje? Olha só, igreja pequena, quão pequena tem que ser a sua igreja? Quão pequena? Fica em pé aí, gente. Quão pequena tem que ser a sua igreja? Você gosta de igreja de 20 membros? Ah não, pastor, 20 assim, eu tenho relite, gente. 20 salvo é muito para mim. Eu gosto de conhecer, não é só o nome da pessoa não, eu quero saber tudo da vida dela, até o CPF eu gosto de gravar. Tá bom, eu tenho uma igreja aqui, esse caçado, fica de pé aqui, o Adriano está com o neném no colo. Hoje tem 4 pessoas frequentando a mesa deles lá. Tem uma igreja começando aqui, vai para lá. Você quer igreja pequena mesmo? Será que você quer mesmo? Vamos lá, pode sentar, Sara. Você está em qual mesa? Você tem todos, você é onipresente, né? Que ele é líder das mesas, o pastor das mesas. Mas hoje ele está no São Geraldo. Tem quantas pessoas? Olha que mesa profética, hein? Ai, pastor, meu sonho é ser 12 de Jesus. Pois essa mesa aqui tem 12. Tem 12 pessoas. Será que você quer mesmo? Está aqui. Quantas pessoas frequentam lá? 15 pessoas. 8, 12. Angeline, 12. Está profético aí, né? Vocês não podem. 13 não pode, né? Falando de número, gente. Estou falando de número. Vocês não viajam, não. Vocês não viajam, não. Aqui, ó. Eu gosto do negócio maiorzinho. Maiorzinho, 4. Todo mundo vai saber da minha vida. 20 pessoas. 7 pessoas. 20. Pastor, eu gosto de trabalho social. Gosta mesmo? Gosta mesmo ou você está dando desculpa para continuar sentado à margem só falando e conversando? Você gosta mesmo? Trabalho social? Lá na mesa da comunidade. Já fui lá várias vezes. Dentro da comunidade. Pastor, sabe onde eu vou viver mesa? Quando eu fui enviado para o campo missionário. Lá para não sei. Nós temos uma África aqui, irmão. Se você não consegue amar as crianças que estão em vulnerabilidade aqui, Jesus não precisa de você amando as crianças da África. Está aqui. Eu amo trabalho social. Você ama mesmo? Se chegar lá, o que você vai fazer é entregar suco para as crianças. Quando eu vou lá, eu entrego suco. Eu entrego cachorro quente. Eu não vou lá para pregar, eu vou lá para sentar e participar, para ser ministrado. Você está disposto a ir lá? Você não vai ter cargo, você não vai ter nada, você vai ser um filho de Deus lá. Tá bom para você isso? Está aqui. Está aqui para você, irmão. Eu gosto de trabalho social, eu gosto de criança. Rapaz, você abre assim, levanta o sofá, sai de baixo. Cheio de criança. Irmã, quantas pessoas lá? 8 pessoas. 8 pessoas, pode sentar. E tem várias outras mesas da cidade. Pastor, tá longe. Irmão. Eu congreguei durante... Adriano também, né, Adriano? Nós morávamos na Barreira do Triunfo, outro país. E a gente congregava na Metodista Central. Até andando a gente já veio. E de jejum ainda. Com uma maçã. A gente não tem juízo não, né? Os atos proféticos, né? É porque a gente não tinha comida em casa não. É inventação de moda. Vamos de jejum para a igreja e vamos levar uma maçã e nós vamos comer ela junto no final. Aleluia. 4 horas e pouco andando. Mas a gente vinha muito de ônibus também. Pouco ônibus na época. Não tinha margarida. Para quem ficou com raiva que eu falei do 13, né? Não tinha margarida dando ônibus de graça no domingo, não. Ela pagava mesmo, tinha pouco ônibus para Barreira. E a gente vinha. 3 anos da minha vida assim, congregando ali. 3 anos da minha vida. Indo sozinho, porque meus pais não eram crentes. Será mesmo que a questão é a distância, irmão? Será mesmo que a questão é a distância? Não é, irmão. Então, eu não estou falando para visitante, eu estou falando para crente. Acorda,
sai da beira do caminho, porque se você continuar na beira do caminho, o diabo vai começar a te dar um monte de desculpa para a sua falta de crescimento espiritual. E as desculpas serão sempre os outros. Vamos lá. Tem mesas aqui. Chega para aqui, para a sala, para dentro, conta comigo. Se envolve. Pensa muito não, vai. Olha isso aqui. A gente está perdendo esse coração aqui. Atos 17, verso 16. Enquanto Paulo esperava por seus companheiros em Atenas, ficou profundamente, presta atenção nisso aqui, meu Deus, ficou profundamente indignado ao perceber que a cidade tinha ídolos por toda parte. Que haja esse sentimento em nós, irmão. Paulo, ele olha a malignidade de Atenas e ele fica indignado. Ô Guto, quanto mais nós achamos que igreja é sobre nós, menos nós temos tempo para nos indignar com as trevas que estão lá fora. Porque qualquer probleminha para nós se torna muita coisa. E a gente vai sucumbindo olhando para aquilo, sem entender que o mundo está indo para o inferno. Que o mundo caminha passos largos para a perdição. E a gente não se indigna mais com o caos do mundo. Porque a gente está olhando só para nós. Egoístas. Profundamente se indignou no coração. E a gente está profundamente indignado porque eu vim na igreja e alguém ali na portaria olhou para mim de um jeito que eu não gostei. Talvez a pessoa era até vesga, nem estava te olhando. Talvez a pessoa estava igual eu. Assim, ó. Você acha que eu estou olhando para você, mas eu estou conversando comigo mesmo na minha cabeça. E você se ofendeu. Ah, alguém olhou para mim com cara feia. Irmão, isso é tão pouco. Isso é tão pouco. Mas quando nós não estamos ocupados com as coisas do reino de Deus, tudo vira muita coisa. E não há espaço no nosso coração para essa indignação aqui. Igreja, crentes aqui da nossa casa, o nosso coração tem que voltar a doer, como doía no começo. Como doía no começo. A gente tem que achar estranho. É quando a gente começa a ficar ofendido porque a igreja está grande. A gente tem que achar estranho. Porque está virando sobre nós. Era para a gente estar indignado, porque o tamanho que está é pouco. Tá é pouco, como diz o outro lá, o meme do menino. Tá é pouco, Deus. Acrescenta mais. Bota mais. Tá é pouco. Porque tem 1000 aqui e tem milhares se perdendo lá fora. Tá é pouco, meu Deus. Essa indignação que tem que haver no nosso coração. Aí Paulo, verso 21. Pois caminhando pela cidade, observei cautelosamente seus objetos de adoração e encontrei ali um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, pois é exatamente a esse a quem cultuais em vossa ignorância que eu posso vos apresentar. O que Paulo está dizendo? Vocês têm fome de Deus e não sabem. E eu tenho a resposta. Nós temos a resposta, mas nós não vamos dar resposta fazendo as perguntas erradas. Perguntando só sobre quando vem o meu casamento, quando vem aquilo, quando isso acontece, quando a minha empresa prospera. Se nós ficarmos fazendo a pergunta errada, nós não vamos ser a resposta. Nós precisamos dar a resposta. A criação aguarda, a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Nós somos a resposta para esse tempo. Deus, Jesus, devolve lágrimas no nosso coração pela sua obra. Estou falando para os crentes aqui. Devolve paixão no nosso coração pelos perdidos. Para buscar aquele que não está vindo na igreja. Para buscar o que se desviou. Para ter paciência com gente difícil, porque você tem paciência com a gente, que é o mais difícil que tem. Ajuda no Senhor. Ajuda no Senhor. Se coloque de pé no seu lugar para a gente orar. Aleluia. Você está aqui hoje. Talvez é a primeira vez que você está aqui na igreja, ou a segunda. E hoje o seu coração queimou quando você ouviu a pregação.
Você sentiu Jesus te chamando, dizendo: chega de andar distante da minha vontade. Eu quero me apresentar a você. Eu quero me apresentar a você. Se o seu coração está sendo chamado por Jesus: pastor, eu estou com vontade de conhecer a Deus. Eu não quero mais viver a vida do jeito que eu estou vivendo. Eu quero que você que quer entregar a sua vida para Jesus hoje, você que quer conhecer Jesus, ou você que desviou da caminhada com Jesus e hoje quer voltar à comunhão com Ele, você que quer entregar a sua vida para Jesus ou voltar para Jesus, aonde você estiver, ergue a sua mão, num sinal para Deus, dizendo: sou eu, Deus, eis-me aqui. Se você quer voltar para Jesus ou entregar a sua vida para Jesus, Deus te abençoe poderosamente, meu irmão. Hoje vai começar um novo tempo na sua vida. Eu oro para que você comece a descobrir quem Jesus é e quem você nasceu para ser. Mais alguém? Ouvindo a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Se quando eu falo, o seu coração diz: é você. Levante a sua mão aonde você estiver. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, faz assim com as suas mãos. Deus te abençoe. Deus te abençoe, minha irmã. Você aí no fundo, meu irmão, que o Espírito Santo invada seu coração. Você, minha irmã, mais alguém, aonde você estiver, que o Espírito Santo invada o seu coração, você também, meu irmão. Jesus trouxe vocês aqui hoje. Não é sobre conhecer uma igreja, é sobre conhecer Jesus e ver a família de vocês, tudo sendo restaurado. Mais alguém quer entregar sua vida para Jesus hoje, voltar para o Senhor? Faz assim com a sua mão, onde você estiver. Deixa Jesus começar a colocar as coisas no lugar. Deus te abençoe, meu irmão. Deus tem um chamado para você, e o primeiro chamado dele é: vinde a mim. Traga descanso para o meu irmão, Senhor. Mais alguém? Estende a sua mão onde você estiver. A Bíblia diz que se nós não negarmos o Senhor diante dos homens, Ele não nos negará nos céus. Seja cheio do Espírito Santo, meu irmão, seja abençoado. Esse tempo vai ser um tempo poderoso. Eu oro para que todos os dias seja um dia de conhecimento novo sobre Jesus. Deus te abençoe, minha irmã. Senhor, Deus te abençoe, meu irmão. O Senhor está chamando vocês, vocês sabem disso, já tem tempo. Eu oro para que o Espírito Santo agarre vocês bem forte e não solte nunca mais. Mais alguém que não levantou a mão, aonde você estiver, eu quero te abençoar. Aleluia. Deus te abençoe muito, jovem. Abençoa ele aí, meu irmão. Você que botou a mão nele, você é um homem de Deus, ora por ele. Vamos, Espírito Santo, abençoa esse jovem, Senhor. Abençoa esse jovem. Aleluia. Aleluia.